Olá, tudo bem? A decadência da igreja se dá pelos líderes, pastores, pregadores aceitarem a vontade do povo de fazer com que não a igreja mude eles, mas eles mudem a igreja. E é por isso que usam cada vez mais de artifícios, coach, luz apagada, dancinhas da moda, situações que vão tirando a essência real que é Jesus Cristo, colocando com que as pessoas que estão, cada um tem o seu gosto, né? E assim, já que querem agradar todo mundo, acaba causando divisão na igreja. E a divisão é uma coisa triste. A moda de algumas igrejas agora é colocar coach para pregar. Não tem problema nenhum desde que preguem o evangelho. Mas infelizmente eu vi algumas dessas mensagens, elas se parecem. Os caras estão dizendo para parar de andar com quem não tem o mesmo conceito de riqueza que você. Basicamente para de andar com pobre. Já pensou se Jesus fizesse isso? Ele nem teria vindo, irmão. A Bíblia nos recomenda a não andar com gente de mau caráter, não com pobre. Pobre, se você tiver um amigo, não tem problema nenhum. Parentes, não tem problema nenhum. Se tiver condições de ajudar, ajude. Mas se afastar de pobre, pelo amor de Deus, isso é muito anti-evangelho. E é por causa disso que no meio de vós há fracos, doentes e há os que dormem, porque dividem o corpo de Cristo. Tem igreja que tem até o lugar para as pessoas que pagam mais e o lugar para as pessoas que pagam menos. E assim a gente vai vendo a decadência. As pregações fúteis, tentando agradar o maior número de pessoas possíveis, ou agrada hoje um tipo, amanhã agrada outro, e vai fazendo com que essas pessoas sintam-se bem, cheios de dopamina, culto maravilhoso, tão gostoso. E isso só vai enfraquecendo o corpo de Cristo. Isso só vai deixando os próprios crentes doentes, fracos e dormentes, bem nas vésperas da vinda do anticristo. Desperta com esse evangelho superficial. A desunião destrói o vigor da igreja. Uma igreja vigorosa, que tem dons e talentos maravilhosos, se não tem união e unidade entre seus membros, o talento não serve para nada. Vai ficar tudo perdido. Porque o vigor da igreja acontece não quando você põe o seu talento para funcionar, é quando todos os talentos em unidade funcionam para a glória de Deus. Amém? É por isso que lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12, diz: é melhor serem dois do que um, porque eles têm melhor paga do seu trabalho. Não adianta, querido, você pode encher a igreja de gente talentosa, mas se está cheio de bicudo na igreja, a igreja não anda. Então, irmãos, a desunião destrói o vigor da igreja, a igreja fica fraca. Por quê? Porque a força da igreja não vem de um, a força da igreja vem da unidade de todos. Amém? Realmente são verdadeiros analfabetos espirituais. Pessoas que apenas ouvem o que querem, fazem, separa, sabe quando põe um prato de comida e diz: esse eu não quero, esse eu quero. E a Bíblia diz: comei do cordeiro todo, e depois ainda coma ervas amargas. E é por isso que não adianta esperar que a sua comunidade faça o que você quer, imite o mundo, faça com que você sinta prazer. Não, você tem que sair daqui carregando sua cruz. Você tira o peso. Eita, hoje doeu. E assim você vai amadurecendo, crescendo e vai se formulando o seu caráter em Cristo, revestindo-se da armadura. Se não for isso, é superficial. Mas é um tempo de uma superficialidade nos púlpitos e um analfabetismo bíblico nos bancos das nossas igrejas. É crente se contentando com alimento leve, rápido, como se os púlpitos das nossas igrejas fossem um fast food espiritual. Nós precisamos de alimento sólido e consistente, porque o trigo da verdade não pode ser substituído pela palha da novidade. Chega desse evangelho pregado que coloca Deus a serviço do homem e não o homem
homem a serviço de Deus, um evangelho que oferece conforto e sucesso, mas onde não tem sacrifício e renúncia, um evangelho que atrai multidões, mas não há reconciliação entre o homem e Deus, não há evidência de arrependimento, um evangelho sem cruz, um evangelho da empolgação, mas que não alivia a consciência da culpa, um evangelho que confunde riqueza na terra com a bem-aventurança no céu. Superficial é aquilo que não passa da pele, que não adentra, que não vai para dentro. E quando você ouvir o evangelho, tem que ir lá dentro, tem que mexer em você. Tem que fazer você refletir, tem que fazer você sentir remorso das coisas erradas e depois arrependimento. Tem que entrar como a raiz, que entra profundamente como a raiz da palmeira, para que você aguente as pancadas que a vida vai dar. Pois assim como a palmeira do deserto que enverga até o chão, se você estiver firme em Cristo, nada vai te tirar da raiz, nada vai te tirar da palavra. E se for superficial, qualquer vento derruba igual essas árvores da cidade aí. Nós hebreanos vamos ser sim desejosos de ter um evangelho que entre profundamente. E para entrar, às vezes dói, às vezes a gente sofre ao ouvir e sai chorando, mas sai mais maduro. Beijo.